Os irmãos abram a palavra de Deus em Josué capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. Aliás, eu vou ler ali do 3 ao 5, do 1 ao 5. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, passamos aí, alguns dias de comemorações, Natal, virada do ano. Alguns passaram com a família, outros viajaram, outros passaram aqui na igreja. Eu estive ali as 2 datas com a minha família, em Nobres. Estou priorizando em ficar um pouco mais perto da minha mãe. Ela sofreu está com Alzheimer, Enquanto a mente dela ainda está saudável, estou construindo momentos, E iniciamos aí um novo ano. E todo ano a gente tem perspectivas. Nós temos coisas a construir, projetos, sonhos. Todo mundo tem alguma ideia, ou cria motivação. Eu conheço muitos que se prontificam animadamente a ler a Bíblia inteira. Começa o primeiro dia já lendo a Bíblia e fala: vou terminar até o final do ano. A motivação é tanta que no começo não perdoa nem a árvore genealógica, lê tudinho o nome dos parentes ali, animado. Chega na segunda semana, já pula um dia, pula um capítulo. Outros se matriculam na academia, vai o primeiro mês, segundo, depois não vai mais. Paga mais uns 2 meses para fazer de conta que o seu ego, que vai, daí acaba não indo, enfim. O fato é que quando se inicia um novo ano, nós sempre nos preocupamos em construir, em realizar algo novo, diferente, ou fazer de forma diferente aquilo que planejamos o ano anterior e não deu certo. O fato é que nesta noite eu quero trazer uma mensagem sobre o tema Passos de Fé para um Novo Tempo. Passos de fé para o novo tempo. E vamos focar aqui na parte da santificação. Deus trabalha com tempos e estações. Ele é provedor, Ele nos sustenta, Ele nos dá força, mas isso não nos isenta de estabelecer propósito e metas para alcançar. Ele espera nossa convicção diante dEle, nós mostrarmos, apresentarmos a Ele
Um novo tempo não começa apenas no calendário, não começa apenas com a virada do ano. Ele começa com a postura que você decide ter diante de Deus, com a sua aproximação dele, alinhamento com ele, que não fique apenas em palavras, mas você realmente chegar perto dele e conversar com ele, colocar suas ideias junto com ele, contar para ele os seus sonhos, os seus objetivos e projetos. Antes de Deus agir poderosamente, nós precisamos nos posicionar espiritualmente. E para isso nós precisamos buscar a presença de Deus. E para buscar a presença de Deus, nós precisamos santificar. Nós vemos que Josué, explicando aqui todo o contexto, Josué foi o sucessor de Moisés. E grandes coisas tinham acontecido através de Moisés. A presença de Deus foi muito evidente. E até então, acredito eu que Josué se preocupava com a fé do povo nele, como foi com Moisés. Tanto é que nesse capítulo, Deus fala que iria acontecer algo através de Josué, que todo o povo iria acreditar nele, iria ver que Deus era com ele. Mas nada, o primeiro passo a acontecer foi a santificação. Josué, quando decidiu o ponto que ele ia, ele chegou diante do obstáculo e ele acordou já cedo, criou o seu projeto. E diz a palavra de Deus que ele, como líder, ele estabeleceu algumas ordenanças e o povo seguiu essas ordenanças. Então a gente entende que a obediência também é importante. A obediência faz parte. E logo em seguida, Josué disse ao povo, ele não disse apenas aos sacerdotes, como se o pastor Domingos chegasse, fizesse a reunião aqui e chamasse só os pastores e pedisse que os pastores santificassem. É importante também, mas ele disse a todo o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. E como um ato de fé, o povo obedeceu. E por obedecer, eles viveram essa maravilha. Então, nós entendemos que nesse início de ano, o primeiro passo que nós temos que ter é nos santificarmos, é analisar os hábitos que tivemos, que nos impediram de avançar, e deixar esses hábitos, sejam hábitos egoístas, seja hábitos de retrocesso. Hábitos de retrocesso existem inúmeros, eu vou falar um deles aqui. Fofoca é um hábito de retrocesso, murmuração é um hábito de retrocesso, e existem muitos hábitos que nos interrompem de avançar. Então nós entendemos que o novo do Senhor não pode ser derramado diante de hábitos velhos. Nós precisamos primeiro santificar. E para que os irmãos possam entender, santificar-se não é se tornar perfeito. Porque isso nós não somos. E nem seremos enquanto estivermos nessa vida. Santificar é separar, é estabelecer um alinhamento mais próximo de Deus. É você fazer renunciar hábitos, vícios, pecados,
costumes que está te impedindo de avançar. Eu lembro que quando eu me casei, isso foi há mais de 25 anos atrás, pouco mais de 25 anos atrás, não chega a 26 ainda. Eu e minha esposa fizemos 25 anos de casado esse ano. E eu estabeleci uma coisa na minha mente: se hoje eu souber menos do que ontem, esse dia foi inútil. Se a Bíblia diz que eu preciso crescer na graça e no conhecimento, e aí eu queria muito prosperar, porque eu não tinha nada. Minha esposa ainda casou, trouxe um bem, ela trouxe uma bicicleta verde. E eu não levei nada. E aí eu comecei a trabalhar, e se fosse só naquele nível de trabalho, eu não teria nada, eu tinha que fazer diferente. Então eu comecei todo dia, eu analisava a minha vida, se amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Então fui fazendo cursos e não parava de estudar e trabalhar e estabelecer metas. E também na oração. Eu lembro que eu trabalhava de auxiliar de limpeza. Por que o microfone ficou assim? O pastor está olhando lá. Eu trabalhava de auxiliar de limpeza, que era pegar com a pá resíduos que caíam da correia. E não sobrava tempo para orar, porque eu trabalhava muito, estudava muito. E eu chegava lá, tinha uma sujeira enorme, porque quem estava antes de mim, ele dava nó no serviço. E aí ficava muito acumulado. O que eu fiz? Eu fiz o máximo que pude, fui lá, passei o cartão, fingi que fui embora e voltei para ajudar o cara, em vez de brigar com ele. Falei, vou ajudar você aqui que eu preciso... Fui franco com ele, ter um tempo com Deus, eu não estou conseguindo. E ajudei ele e depois voltei e fiquei. Com 19 anos, você tem essa força, né? Você tem esse gás aí. Lembro até hoje que eu comecei a orar, que sobrou um tempo, era de madrugada o meu turno da limpeza, e eu estava orando. Ficou poça de lágrimas, assim, era em torno de umas 3 e pouco da madrugada. E a hora que eu terminei a oração, todo aliviado, fui pegar uma bola de metal e o eletroímã puxou meu braço. E o meu braço ficou preso e a correia ligada. Se eu frouxasse, eu perderia o braço. E para desligar um equipamento daquele, tem muita burocracia para preencher. Mas Deus tocou no coração do cara lá no painel, porque tentava comunicar comigo no rádio e não conseguia. Então ele desligou. E ele foi penalizado depois por isso. Só que quando chegou lá, ele salvou a minha vida. E eu fui para o hospital. No hospital, eu não murmurei, irmãos, com aquilo. Eu poderia falar, passei horas orando, dediquei tempo trabalhando. A hora que eu arrumo tempo para orar, é isso que me acontece. A hora que cheguei lá, não murmurei. Chegou no hospital, arrumaram um emprego melhor para mim, perguntou se eu sabia mexer com o disquete. Estou contando rápido para dar tempo. Na época tinha disquete, né? Eu falei que sabia, mas eu ainda não sabia. Fui num amigo meu que sabia, e ele me emprestou o computador dele. Fiquei com o computador uma semana e aprendi. Aí fiquei trabalhando nesse lugar. Passou-se alguns meses, teve teste lá naquela mesma empresa, que é a Votorantim, para trabalhar já na área de produção e manutenção de computadores. E tinha uma vaga, e era 50 pessoas. Mas porque eu fiz aquele esforço lá atrás, alguém viu e ajudou, falou, esse cara aí dá resultado. Então alguém sempre vê o trabalho que você faz. Tem uma palavra de Deus que diz assim, quando você fizer o seu trabalho, não faça para a vista do seu patrão, faça com quem você está fazendo a Deus, que a recompensa virá dele. Então a recompensa veio. E Jesus logo foi me abençoando, e uma bênção atrás da outra. Eu entrei naquilo sem ter a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade.
Então eu coloquei no currículo cursando ciências contábeis, porque tinha muita fé que eu ia entrar. E passei no teste lá primeiro, depois fui lá na faculdade entrar. Eu falei, agora eu vou ter dinheiro para pagar. E assim começou a minha história. Mas foi com ato de fé e santificação. Primeiro eu iniciei aquele ano, eu iniciei o meu casamento contra todas as perspectivas. Pessoas não acreditavam que ia dar certo. Só minha esposa acreditou. Glória a Deus por isso. E aí, Jesus nos abençoou e prosperou. Somos casados até hoje, temos lindos filhos. E Jesus continua abençoando. Então, a santificação, ela vem em primeiro lugar, meus irmãos. E precisamos desfazer de velhos hábitos. Existem níveis de santificação. Você pode começar reduzindo 2 horas de algum hábito que você tem dificuldade de largar de uma vez. E se dedicar àquela mesma quantidade de hábito, de tempo, daquele hábito ruim, a um hábito que se aproxima de Deus. Vê as renúncias que você precisa fazer para se fortalecer no Senhor. E apresenta os seus propósitos, apresenta os seus sonhos, seus ideais. E quanto mais você obedecer e mais acreditar, mais perto você estará da realização disso. O Jordão é algo que virá na vida de qualquer um de nós. Você pode não entender a metáfora talvez, mas o Jordão certamente virá na sua vida esse ano. Existe algo entre você e a sua bênção, entre você e a sua promessa, e é esse Jordão. E para que você atravesse esse Jordão, você precisa da presença de Deus, você não vai conseguir sozinho. Quando eles foram, diz a palavra de Deus, que era no período que havia maior enchente, que todas as partes que a água encontrava, assim, ó, no barranco, diz a Bíblia ali que ele encontrava até com o mar salgado. Então, não houve aquela desculpa que alguns cientistas antigamente falaram, igual falava do Mar Vermelho, que era o tempo que a água estava rasa. Não, ali estava dizendo claramente que era no tempo da enchente. E do outro lado, havia a promessa, o sonho, o projeto, havia a bênção. E eles só chegaram do outro lado porque se santificaram, se aproximaram de Deus, obedeceram e tiveram a fé de seguir, de dar o primeiro passo. Ele estabeleceu o seu ideal, o seu projeto, e ele deu o primeiro passo. No que eles deram o primeiro passo, o mar se abriu. Quando eles deram o primeiro passo, o Rio Jordão, aliás, se abriu. Então, Deus não vai remover esse rio antes de você fazer a sua santificação, as suas renúncias, antes de você renunciar os hábitos velhos, antes de você estabelecer novos critérios de um vencedor para você. E isso é algo que Deus não vai fazer por você. Deus vai abrir o Jordão para você. Mas essa parte você tem que fazer, nós temos que fazer. Então, aquilo que você estabeleceu esse ano, mantenha firme. Não deixe o seu coração sem nada, porque a Bíblia diz que Deus sonda os corações. Então, o que você preparou para esse ano? Para você conquistar, para você crescer, seja na graça ou seja no conhecimento. O que você estabeleceu? Milagres acontecem quando a fé se move. E a fé sem obra, ela é morta. E no caso aqui, a obra da fé é estabelecer essa santificação, essa renúncia desses hábitos velhos. Deus vai derramar vinho novo em vaso novo. Você precisa deixar hábitos que te deixaram no mesmo lugar. Se você não avançou, alguma coisa, inventa. Eu vou citar um exemplo, que eu estou vivendo agora. Está difícil o tal do pedreiro. Rapaz, está difícil.
Antigamente, você estudava para não virar pedreiro. Hoje você tem que estudar e ainda virar pedreiro. Procurou o irmão Assunção sempre ocupado. Procurou o irmão Valdir sempre ocupado. Todo mundo, graças a Deus, ocupado, né? Eles trabalham duro, rapaz. É um trabalho difícil. E hoje em dia não está tendo servente. Na minha época, eu, com 11 anos, 12 anos, fui servente de pedreiro. Eu aprendi um pouco. Fui dos 11 aos 14. E aí eu falei, rapaz, não tem. Eu falei, mas espera lá, não vou enrolar mais esse ano. Tinha um vazamento no banheiro, eu fui lá, vou dar uma de encanador. Fui abrir para descobrir como que conserta, comprando as conexões 3 vezes, porque eu fazia errado 3 vezes, mas fiz. Aí no outro eu já fiz mais rápido, fiz até para o meu pai lá. Derrubei parede, levantei parede, aumentei sala, reboquei. O irmão Charleandro, abençoado, foi lá, me deu umas dicas e me ajudou um pouco lá, um meio-dia. Não deu meio-dia, ele é muito ocupado, né, aqui, mas ele se comoveu, foi lá, e agradeço muito a Deus pela disposição dele, que Deus o abençoe grandemente. Então, assim, fiz acontecer, amém? Eu falei, eu vou iniciar esse ano fazendo, não vou esperar não. Então, isso para toda a realidade, para toda coisa. Estabeleça e corra atrás, santifique, renuncie os velhos hábitos. Os velhos hábitos que eu falo, aqueles hábitos de conforto, de comodidade que te trava e você não vê. Como é que fala? TikTok, esses negócios, rouba tempo danado. Rede social, rouba um tempo danado. Televisão, rouba um tempo danado. Eu falei, rapaz, chegava, ia assistir TV, era lá. Comecei e olha, irmãos, está sendo bênção para a minha vida. De noite eu fico parecendo que fiquei dentro de um saco de cumbaru e a galera deu paulada em mim, fica tudo doído à noite. Trabalho pesado, né? Mas amém, glória a Deus, a saúde, o corpo agradece na saúde depois. Então, meus irmãos, nós honramos, Deus honra a nossa fé. Ele não honra a sua intenção, Ele honra a sua fé. E se você se dispor eu estou correndo aqui, tem alguns minutos ali. E se você se dispor a acreditar e tiver coragem, vai dar certo. Vai dar certo. Então não adie. O que tem impedido você de avançar? Faça uma análise da sua vida, de você mesmo. O que você precisa fazer? A idade não é um fator limitante para você crescer, continuar crescendo. Fazer novos cursos, fazer novos desafios. O que é importante é que você seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Em todos os aspectos, né? Espiritual, financeiro. Então, meu querido, é importante a presença de Deus, porque o Rio Jordão só abriu por causa da presença de Deus. A arca, ela representava a presença de Deus. Hoje, depois de Jesus, quebrou tudo que te separava de Deus. O véu foi rasgado. Hoje não precisa de uma arca. Hoje não. Você é o templo. Você pode buscar a presença de Deus em qualquer lugar, na sua casa, lavando louça, no seu quarto, ouvindo um louvor. Você pode, só não faça dirigindo de olho fechado. Você está dirigindo, você vai orar, ora de olho aberto, não dá certo. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que você pode buscar em qualquer lugar. Jesus quebrou isso, Ele disse isso à mulher, a mulher samaritana. Chegará a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não apenas em Gerazim ou em Jerusalém, mas em todos os confins da terra, em qualquer lugar. Então não há desculpa, a presença de Deus é acessível. Deus se tornou acessível pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo.
Nós precisamos da presença de Deus para avançar. E é importante a gente lembrar, depois desse milagre que Josué e o povo viveu, Josué disse para que um membro de cada tribo pegasse uma pedra para estabelecer um memorial ali, do que Deus fez na vida deles. Então, quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantos desafios você já alcançou, já venceu? Vitória, livramento, saúde, cura, provisões. Não esqueçam, Deus pode fazer de novo. Amém? A Bíblia diz que nosso Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Em Isaías 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Então o passo é santificação, obediência, o ato de fé, de dar o início, dar o primeiro passo. Busque a presença de Deus e o milagre acontecerá. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem de pé.